E essa notícia, juridicamente, ela é muito interessante. O presidente do Supremo, Luiz Fux, derrubou o habeas corpus dos 4 condenados por júri popular no caso da Boate Kiss. Eles foram condenados nesta semana. A determinação de prisão, Ronaldo, no Brasil, é só depois que não tem mais recurso, só em caso de segunda instância, não é? Sim, mas a gente precisa fazer essa diferenciação de forma clara. Não significa que as pessoas não podem ser presas antes do trânsito em julgado, depende da situação. Você começa a cumprir a sua sentença após o trânsito em julgado. Se você teve a possibilidade de responder em liberdade, então você só vai preso depois do último recurso. Mas existem situações em que pode ocorrer a prisão preventiva ou a prisão em que você preserva a ordem pública. Quando as pessoas, aquele sujeito condenado estando solto, condenado em primeira instância, ele pode vir a causar alguma lesão grave à sociedade. Então, pelo que eu vi na justificativa do ministro Fux, presidente do STF, com relação a esse habeas corpus, ele considerou que a materialidade e as circunstâncias do caso estão totalmente comprovadas. Ou seja, não há discussão de que esta condenação vai existir, porque a autoria, a materialidade, quem foi culpado, isso tudo restou demonstrado, comprovado no primeiro julgamento. O que vai ser discutido em recursos seria a extensão da pena, a dosimetria, quantos anos as pessoas condenadas vão ficar presas. Então essa foi a justificativa. Além disso, ele acrescenta a repercussão social que o caso teve no país, o impacto que isso tem na vida das pessoas, na mídia e tudo mais. A verdade é a seguinte, Paulo, embora a lei não tenha uma previsão exata sobre isso, quando o caso tem uma repercussão nacional, ele gera uma preocupação maior do judiciário. Isso também cria uma situação de não permitir a impunidade, de não deixar que a sensação de que as pessoas cometeram um crime grave, que matou centenas de pessoas, né, que esse tipo de crime fique sem uma resposta imediata. Então, basicamente, são essas as justificativas, o que não tem nada a ver com a questão da prisão em segunda instância, que é aquela história que veio à tona na época do Lula, se ele podia ser preso ou não depois da segunda instância, se tinha que ir até o STF para decidir isso. No final, você vê que o STF, às vezes, se contradiz, né? Mandou prender em segunda instância, depois mandou soltar e agora está tudo prescrito. Então, o que a gente tem de medo nessas decisões aí contraditórias é que, no final, o réu culpado, aquele que cometeu um crime grave, acabe se livrando por conta de um erro jurídico, de uma prescrição, alguma coisa desse tipo. O caso aí é de grande repercussão, então o judiciário também deveria ter se preocupado em ser um pouco mais ágil, né, Zaidan? Porque agora, no começo do ano, se completam 9 anos, não é, do caso, que foi em 2013, janeiro de 2013, não é? Fevereiro de 2013. Paulo. Me assusta essas decisões romposas assim, sabe? Dos ministros do Supremo, aquelas do Alexandre de Moraes, manda prender, manda soltar. A do Gilmar Mendes, né? O rei dos habeas corpus, né? Aqui o Fux foi ao contrário, cancelou o habeas corpus, mandou que a pena fosse executada, fosse cumprida, porque eles foram condenados num júri popular, sabe? Aí eu vejo, eu me assusto com essa agilidade do STF, sabe? Que é o tribunal, aquela coisa assim, aquela redoma que deveria ficar, os ministros do Supremo, que se banalizaram, parece que os ministros viraram advogados de porta de cadeira. Me desculpe, eu tenho muitos amigos advogados, mas foi assim, tão banalizado. Você vê um ministro, um Celso de Mello, não, o outro Mello lá, soltou o André do Rep, o Gilmar Mendes, que é o rei da soltura, sabe? Agora a gente não sabe quantos milhões está por trás disso, né? Desses habeas corpus, né? O Marco Aurélio Mello, que soltou o André do Rep assim, porque a interpretação de um artigo, de uma vírgula, de um testículo de... Pelo amor de Deus, cara. Sabe onde está o André do Rep, Paulo? Não? Ninguém sabe. Deve estar em alguma mansão por aí, velho. Alguma no Brasil, sabe? Ou em Pedro Juan Cabaleiro ali.
uma mansão em Pedro Juan Cavaleiro. No Paraguai. Do outro lado ali de Ponta Porã, só atravessar a Avenida Brasil, o nome da avenida lá, você chega lá. Então eu vejo isso daí, eu me assusto com essas coisas do STF, sabe? Mas enfim, dessa vez eu acho que o Fux acertou, sabe? Acertou.